Olá, hoje a gente vai falar de uma figura muito importante no cenário político nacional. Ele foi o cara que fundou a Petrobras, ele foi o cara que criou a CLT, as leis trabalhistas e tal. Hoje a gente vai falar sobre Getúlio Vargas, um dos presidentes mais populistas da história desse Brasil. Vamos lá? Getúlio chegou ao poder em um contexto de insatisfação com a Primeira República. Parte dessa insatisfação foi manifestada pelo tenentismo dos anos de 1920, que pretendiam moralizar a política combatendo a corrupção eleitoral. Operários, industriais e camadas médias urbanas também estavam insatisfeitas. Havia ainda as oligarquias dissidentes, que se fortaleceram quando houve um desentendimento entre as elites de Minas e São Paulo. Os dissidentes mineiros aliaram-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Juntos, formaram a Aliança Liberal para lançar a candidatura de Vargas à presidência em 1930, com o paraibano João Pessoa como vice. Perderam a eleição para Júlio Prestes, um candidato escolhido pelo então presidente do Brasil, que representava as elites paulistas, Washington Luiz. Após as eleições, os derrotados passaram a conspirar contra o governo eleito. O assassinato de João Pessoa na Paraíba, por outros motivos, serviu como pretexto para que a oposição se intensificasse. O governo não suportou as pressões e uma junta militar depôs Júlio Prestes, entregando o poder a Getúlio Vargas em outubro do ano de 1930. Durante o governo provisório, que foi a primeira etapa do governo Vargas, ele procurou fortalecer o Estado e a si próprio. A primeira reação significativa partiu da elite paulista, que pegou em armas para defender a convocação de uma Assembleia Constituinte. As tropas paulistas foram derrotadas. Embora vitoriosos, o governo Vargas acabou entendendo e deu andamento ao processo de constitucionalização do país. Porque quando ele tinha feito aquele golpe do Estado, ou quando ele tinha recebido o Estado dos militares, ele acabou fechando o Congresso, o Parlamento, não tinha uma Constituição. Parte da elite paulista que tinha perdido esse espaço queria que o Vargas governasse de acordo com uma Constituição. Em julho de 1934, a Assembleia que promulgou a terceira Constituição do Brasil elegeu indiretamente Vargas na presidência. A polarização política nos anos de 1930 era intensa. No Brasil rivalizavam integralistas, A e B, de inspiração fascista, e aliancistas, ANL, inspiração comunista. Em 1935, a ANL tentou derrubar o governo, mas fracassou e foi posto em ilegalidade. 2 anos após isso, o governo valeu-se de um fictício plano de um levante comunista, um plano fake, o Plano Cohen, para justificar a suspensão das eleições e mais uma vez impor uma nova constituição ao país. Em 10 de novembro do ano de 1930, Vargas deu início à ditadura do Estado Novo. Todos esses planos eram formas do Vargas não largar o poder, não largar o osso, se manter no poder. 2 características importantes do período Vargas foram a política de massas e o trabalhismo. A primeira consistia na busca da legitimação e apoio da sociedade, sobretudo das camadas populares, com o uso dos meios de comunicação da massa. Um adendo, Vargas era o rei da comunicação. Ele usava de programas de rádio, de jornal, ele sabia como entrar na mente da galera. O trabalhismo consistia em conceder benefícios aos trabalhadores e fazer a propaganda do que foi concedido, para despertar o trabalhador sentimento de gratidão e retribuição. O Vargas vai fazer inúmeras leis trabalhistas, e isso para as camadas populares vai ser visto com bons olhos. E mais, o Vargas vai saber fazer a propaganda do governo dele. No que tange a economia, a indústria cresceu mais que a agricultura, que também foi diversificada, para se tentar evitar a dependência do café. Quanto à Segunda Guerra, a postura de Vargas foi ambígua, até agosto de 1942, quando declarou guerra ao eixo. O combate aos nazis fascistas na Europa estimulou internamente luta contra a ditadura do Estado Novo. Meio que um tiro no pé. O receio de perder os direitos sociais conquistados, setores populares defendiam a permanência do Getúlio, num movimento que ficou conhecido como queremismo. A galera que queria o Getúlio, que não, por mais que houvesse uma ditadura, tipo assim, a ditadura do Getúlio é uma ditadura que a gente conhece, deixa o cara aí no poder. As oposições militares e civis forçaram Vargas a renunciar.
em 29 de outubro de 1945, data em que o Estado Novo chega oficialmente ao seu fim.